Bom, a prova do TRT ocorreu agora no domingo, a prova mais recente da Fundação Carlos Chagas, nível superior. Qualquer prova de nível superior da Carlos Chagas, exceto a área fiscal, é considerada uma prova bem elaborada. Para a área fiscal, ela é muito bem elaborada, né? Então, o Tribunal Regional do Trabalho não veio com nenhuma novidade. Quem fez o módulo comigo de correção de provas, a gente corrigiu 6 provas, 7 provas de 2014, repeteco. Caiu causa e efeito, caiu o pronome relativo, caiu a prova do TRT. O cara, pô, Pedro, quantas questões de cada? 11 de gramática pura e seca e 9 de semântica, envolvendo até interpretação textual. A interpretação textual está muito difícil? Cara, são 3 textos. Aí o cara reclamou. Pô, o cara mandou um e-mail. Pô, Pedro, 3 textos? Não tive tempo. Eu falei, porque você deu mole. Eu não preciso ler 3 textos nessa prova. Claro que não. Eu vou ler o texto que me interessar. Eu falei, dá uma olhadinha, isso qualquer prova de FCC. Dá uma olhadinha quando ela coloca 3 textos, em um, ela pesa a mão na interpretação de texto, bota mais questões. Em outro, às vezes ela coloca uma questão de interpretação de texto. Se você tem um texto com uma questão de interpretação de texto, cara, ele não é prioridade. Na minha visão, não é prioridade. A gente está buscando ponto. Né? Que tipo de ponto? Qualquer um. São 20 questões. Quem acertar mais ganha. Só que para você acertar, você tem que ter tempo de fazer. Então, assim, estratégia de prova cara, são 3 textos. Rapidinho eu já pego o quê? As de gramática para olhar. Pô, essa eu vou fazer antes de começar a fazer. Ó, nem sem ler de forma muito profunda. Eu estou no tablet aqui que eu corrigi no tablet, não imprimi. Por exemplo, olhando o primeiro texto, você tem de cara. Pô, de cara mesmo. A questão 2, concorda? Pô, isso é de gramática, né? Cara, pô, pelo menos parece. Tem verbo aí, normalmente é isso. Quem treinou prova já sabe que é de gramática. Essa eu vou fazer, de cara, claro. A questão 3 não é de gramática. A questão 1 não é de gramática. Então, olha, esse texto tem a 1 de interpretação de texto, a 3, olha aí, 2 questões de interpretação de texto num texto só. A gente está falando da mesma prova, né? Não, acho que o modelo é diferente. Qual que é o modelo? O que o Cadu mandou, 4. Não, modelo prova A01, tipo 04. Mas ela lá fora tá... Pede lá, pô. Aí, ó, questão 3 de interpretação de texto, questão 4 de interpretação, questão 5 de interpretação. Peraí, então o texto 1 vale a pena? Vale. Esse eu vou mergulhar, claro que eu vou fazer. Texto 1 é para interpretar. Aquela sede de interpretação do aluno é interpretar. Questão 6, não, é de gramática. Questão 7 é de gramática. Questão 8 é de gramática. Então, assim, de 8 questões, eu tenho 3, 4... Então, eu tenho a metade de interpretação de texto e a metade de gramática. Caramba! 4 de interpretação de texto para um texto, cara, esse texto vale a pena ler. Eu vou ler mesmo, né? No dia da minha prova, isso. Aqui a gente vai ler tudo. Vamos fazer tudo aqui, claro. Aí vem o segundo texto. O cara, pô, segundo texto. Uma de interpretação de texto, a número 9. A número 10, também. A número 11, gramática. 12, interpretação de texto. 13, interpretação de texto. 14, gramática. 15, gramática. Beleza, tem bastante interpretação de texto. Agora, terceiro texto. É pequenininho. Uma de interpretação de texto e só. No máximo a 18. 2 de interpretação de texto. Então, assim, no último texto, realmente, eu não leria no dia da minha prova. Eu faria minha prova com 18 questões. Eu faria. Aí o cara, mas Pedro, cara, você vai perder tempo lendo o texto, tendo que fazer específica? Na verdade, no último texto, você tem 16, 17, 18, 19 e 20, certo? Dessas aí, 2 de interpretação de texto. São 2. Qual é? A 16 é de interpretação de texto, a 18.
O resto é gramática. Então, quando é que você vai ter que ler o texto? Para responder de gramática. Só que você vai ler um texto para responder 2 questões? Cara, se você tiver que escolher entre prioridade, na minha prova, eu faria direito constitucional. Eu faria direito administrativo, eu faria tecnologia da informação. Até porque, se você perceber, essa questão de direito constitucional número 23, por exemplo, é uma questão que se você não tiver atenção, você erra de bobeira, pô. Cúmulo de cargo, pô. Sacanagem, né? Errar uma dessa aqui, meu irmão, senta e chora. Agora, se você perde tempo com o texto, você não consegue bonitinho fazer, porra, professor pode acumular com qualquer porra, o vereador é o único que é compatível para acumular cargo e salário. Beleza, então, toma cuidado, porque você perde muito tempo fazendo a parte de língua portuguesa na hora da prova e deixa o resto de fora. Alguns alunos falaram, Pedro, eu fiz, português com maior pressão, né? Chegou na específica, eu não tive tempo. Não tive tempo, então não vale a pena. Então, olha só, vou pegar aí o primeiro texto, já que são 4 questões de interpretação de texto em relação ao primeiro texto, né? Vamos lá. Da questão 1 à questão 8, página 1 mesmo da prova aí. Os direitos nossos e os deles. Não é incomum que julguemos o que chamamos nossos direitos superiores aos direitos do outro, tanto no nível mais pessoal das relações, como nos fatos sociais, costuma ocorrer essa discrepância, com as consequências de sempre, soluções injustas. Meu direito, né? O direito do outro. Então, no final das contas, ele fala, né? Costuma ocorrer essa discrepância e com as consequências de sempre, soluções injustas. Então, quando entra nesse mérito aí, a solução, segundo o autor do texto, é injusta. Durante um júri em que defendia um escravo que havia matado o seu senhor, Luiz Gama, em 1830 a 1882, advogado, jornalista e escritor mestiço. O maluco era simplesmente um cara. Abolicionista, que chegou a ser escravo por alguns anos, ele vivenciou isso. Proferiu uma frase que se tornou célebre numa sessão de julgamento. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Uma frase que ficou famosa. A frase causou tumulto e acabou por suspender a sessão do júri, despertando tremenda polêmica à época. Na verdade, continua provocando. Ele fala que essa polêmica aí continua provocando, não só a época, mas ele enfatizou a época, mas hoje em dia também continua provocando. E dissesse alguém isso hoje, preste atenção que nos textos da FCC, o legal seria que você tivesse um C aí, né? Se dissesse alguém, né? Caso alguém dissesse, ele simplesmente omite a conjunção, né? Isso é costumeiro, tá? Isso acontece mesmo. O cara, professor, mas ele não botou conjunção, não tem problema não. Encare como se estivesse aí. Isso é um perfil da FCC mesmo. Dissesse alguém isso hoje, em alguma circunstância análoga, né? Uma comparação, uma analogia, lembrando, analogia é diferente de comparação, mas dentro de um texto é a mesma coisa, está comparando, fazendo uma analogia. Seria aplaudido por uns e acusado por outros de demonizar o proprietário. Caraca, né? Palavra meio puxada, meio forte. Como se vê, também a demonização tem 2 mãos. Os partidários de quem subjuga acabam por demonizar a reação do subjugado. Tais fatos e tais polêmicas sobre tais direitos nem deveriam existir, mas existem. Será que terão fim? O grande pensador e militante italiano Antônio, que passou muitos anos na prisão por conta de suas ideias, por conta de suas ideias socialistas, propunha, em algum lugar de sua obra, que diante do dilema de uma escolha, nossa conduta subsequente deve se reger pela avaliação objetiva das circunstâncias
para então responder a seguinte pergunta: quem sofre? Para o Antônio, né, para esse Grams, né, sei lá o quê, o sofrimento humano é um parâmetro que não se pode perder de vista na avaliação das decisões pessoais ou políticas. Ou seja, né, o sofrimento humano. Na verdade, esse pedaço aí responde questão já, tá? Já responde questão. Aí, a FCC tem feito isso, ela coloca item 1, item 2 e item 3 para a gente julgar. Isso é comum nas provas, né? Comum, direto. A gente fez prova anterior. Aí, ó, deve-se considerar, na construção desse texto, aí vai assim, 1. O primeiro parágrafo apresenta uma tese com base numa discrepância de valores. Gente, quando ele fala em tese, ó, vou até escrever aqui. O que é tese? A gente falou disso até para dar dica de redação, ó. Tese nada mais é do que uma opinião. Opinião, tá legal? Então, quando você encontra isso aí, ó, tese é uma opinião de um cara. Uma opinião de alguém. É quando você defende lá a sua tese lá na redação, você vai defender a sua tese, mas você tem que ter uma tese, tem que ter uma opinião em relação ao tema. Quando ele fala assim, ó, o primeiro parágrafo apresenta uma tese. Vamos ver se isso é verdade, né? Com base numa discrepância de valores. Olha lá no primeiro parágrafo. Não é incomum que julguemos o que chamamos de nossos direitos superiores aos direitos do outro. Tanto no nível mais pessoal das relações, como nos fatos sociais, costuma ocorrer essa discrepância, como com as consequências de sempre, soluções injustas. Quando ele fala, não é comum que julguemos o que chamamos de nossos direitos superiores aos direitos do outro, isso aí é a opinião dele. Eu falo, porra, eu não concordo. Tá bom, mas é a opinião do cara. Essa é a tese dele. Aí ele fala assim, ó, lá lendo item 1. O primeiro parágrafo apresenta uma tese, ou seja, uma opinião, com base numa discrepância de valores. Aí ele, para embasar a tese dele, ele fala assim, tanto no nível mais pessoal das relações, como nos fatos sociais, costuma ocorrer essa o quê? Discrepância. Discrepância. Tá aí. Então ele fala assim, ó, com base numa discrepância de valores, que será ilustrada com um fato polêmico exposto no parágrafo seguinte. Então, para fazer esse item, eu tenho que analisar o primeiro parágrafo e tenho que analisar também o quê? O segundo. Ele diz que para fundamentar a tese dele, ele dá um exemplo com um fato polêmico. E não deu outro, né? O que ele colocou lá? Durante um júri, exemplificando aí, no parágrafo seguinte, durante um júri em que se defendia um escravo que havia matado o seu senhor. Isso não é polêmico? Pô, claro que é. Inclusive a frase que ele jogou lá no contexto geral, essa frase aí, pô, é polêmica. Então o item 1 tá perfeito. Não tem erro o item 1. Zero erro, né? Então, se o item 1 tá certo, a letra A e a letra C já não podem ser respostas, concorda? Beleza? Vamos lá. Item 2. As controvérsias despertadas pela frase proferida por Luiz Gama podem ser explicadas pela contundência de um argumento radicalmente abolicionista, acionado em pleno regime escravocrata. E aí? Isso aí tá certo ou tá errado? Tá em que lugar lá? A frase do maluco. Então, segundo parágrafo, olha a frase dele, lê comigo, ó. O escravo que mata o senhor, o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Olha o sempre aí. Olha o item 2. As controvérsias despertadas pela frase proferida por Luiz Gama podem ser explicadas pela contundência de um argumento radicalmente abolicionista. Por que ele é radicalmente? O que é radical? É aquilo que é, né?
geralzão, vamos pensar assim. O que marcou esse radicalmente abolicionista foi a palavra sempre. Foi a palavra sempre. Então, quando o cara, pô, Pedro, mas eu não... Cara, a palavra sempre amarrou a questão. Amarrou a questão. Radicalmente abolicionista acionado em pleno regime escravocrata. É a época do acontecido lá, né? Enfim. Então, isso é real, é verdade. O item 2 está certo, tá errado não. Peraí, se o item 2 está certo, a letra B de bola está fora, certo? Então, nós temos a A fora, a B fora, a C fora. Então, eu só tenho que julgar agora o item 3, certo? Vamos lá. A referência ao militante Antônio, no parágrafo final, propicia um argumento poderoso a favor de quem se pauta pelo cumprimento rigoroso da lei, não importando as circunstâncias. Completamente errado. Ele fala que deve se reger pela avaliação objetiva das circunstâncias. Claro que ele se importa com isso. Tá lá, deve se reger. Deixa eu ver a linha. Cadê? Deve se reger, cadê você? Ai, porra, negócio de tablet também. Quinta linha. Aqui, ó. 1, 2, 3, de que parágrafo? Do segundo, do último, né? Aqui, ó. Deve se reger, ó. Tá vendo? Isso aí. Se ele fala em uma avaliação objetiva das circunstâncias, e no item 3 ele fala a referência ao militante Antônio, no parágrafo final, propicia um argumento poderoso a favor de quem se pauta pelo cumprimento rigoroso da lei, não importando as circunstâncias? Claro que não, porra. Importando. Deve se reger, porra, tendo em vista isso. Então tá falsa. Falsa. Tá no texto isso. Tá no texto. Então foi uma questão que, assim, interpretação de texto. Mas eu não achei uma questão impossível, tá legal? Então, eu marco no item 1, conforme o gabarito oficial mesmo, não acho que tenha erro a questão, não acho que caiba recurso, na minha visão tá legal, né? Tá legal mesmo. Se você, Pedro, quero entrar com recurso porque eu quero, sei lá, acender vela para defunto barato, errei, né? Aí não conte comigo não, tá legal? Vamos lá, não conte não, é difícil, vamos lá. A questão número 2 é uma questão de gramática. Correlação entre tempos e modos verbais. Cara, vamos tentar fazer pelo som. Pelo som mesmo. Mas assim, ó, dissesse alguém isso hoje, vamos ler como se tivesse o se, tá? Se dissesse alguém isso hoje, fica melhor, né? Seria aplaudido por muitos, ao passo que uns poucos o condenariam com veemência. Olha só, essa correlação é a única que a gente trabalha. Quer dizer, na verdade não, né? A gente falou de mais duas. Mas essa correlação é aquela que envolve o quê? O pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Fazendo uma correlação com que tempo verbal? Futuro do pretérito do modo indicativo. Por que essa correlação ela cai sempre na FCC? Porque a FCC não consegue inovar, meu irmão. E é a correlação mais bonita que existe na língua portuguesa. Quando você fala assim, se eu fosse mais empenhado, eu passaria, né? É assim que a gente fala isso. Se eu fosse mais responsável, se eu fosse um bom filho, minha mãe teria orgulho. Então, lembrando, o pretérito imperfeito é aquele que tem SSE. E o futuro é aquele que tem a terminação ria. Beleza? Lá, um é subjuntivo, o outro é indicativo. Isso acontece? Acontece, claro que acontece. Né? É a melhor correlação que tem. Agora, Pedro, mas e aí? E o resto? Vamos ler. Substituindo, do jeito que ele quer. Diria alguém isso hoje,
Diria alguém isso hoje, será aplaudido. Caraca, na moral. Diria alguém, vamos ler vamos tentar matar isso pelo som. Diria alguém, será ouvido. Será aplaudido. Marcaria isso? Sinceramente. Você falaria isso alguma vez na vida? Não. Vamos ver. Na letra B. Diga alguém isso hoje. Diga alguém. E este alguém será aplaudido por muitos, ao passo que uns poucos o condenarão. Letra C. Diria alguém isso hoje, fosse aplaudido. Alguma coisa invertida aí, né? Diga alguém isso hoje, terá sido aplaudido. Legal, diga alguém isso hoje, terá sido aplaudido. Ao passo que uns poucos o condenem. Não, o condenarão. Futuro. E teria dito alguém isso hoje, teria sido aplaudido por muitos, ao passo que uns poucos o condenassem. Não. Então, na verdade, vamos pensar. Na primeira, existe uma correlação que você tem. No exemplo dele, ele botou pretérito imperfeito, futuro com futuro. Ok. Existe uma que é presente do subjuntivo, acho que foi justamente este aqui que a gente analisou na aula. Presente do subjuntivo com futuro do presente, do indicativo. Com o futuro do presente do indicativo. Estude, espero que você estude, pois assim será aprovado. Né? Então você tem presente do subjuntivo com o futuro do presente. Lembrando que o futuro do presente, erei. E o presente subjuntivo, iniciado pelo apoio, espero que você faça isso, faça aquilo ou aquilo outro. Foi? Tranquilo? Então, a única que tem essa sequência é: diga alguém isso hoje, será aplaudido, você diz hoje, será aplaudido, ao passo que poucos o condenarão. É bem de bola. Se você pensou na letra E, por exemplo, para corrigir ficaria, em vez de teria dito, poderia ser tivesse dito. Se tivesse dito, teria sido aplaudido, até poderia. E poucos o condenariam. Poderia ser letra E se eu tivesse modificado tudo. Né? Se botasse em vez de teria, colocasse tivesse. Em vez de condenasse, colocaria condenariam. Poderia ser letra D, ele começou com presente do subjuntivo. Diga. Aí vem terá sido. Futuro. Show. Terá sido. Eu terei, tu terás, ele terá. Só que no finalzinho ele escorregou. Ele botou condenem. Não. É condenarão. É futuro de novo. É a correlação. Na letra B, diga, será e condenarão. Presente, futuro e futuro. Beleza. No exemplo, lá em cima, pretérito imperfeito, futuro, futuro. Ok. E na letra A, diria, será e condenem. Tá tudo misturado, tudo horrível. Tá errado demais. Então, letra C, diria, fosse e condenassem. Ele simplesmente inverteu. Inverteu a situação. Porque olha só, qual é a lógica, Cadu? Quando ele fala lá em cima, ó, se dissesse alguém isso hoje, qual seria a consequência disso? Seria aplaudido, certo? Sim ou não? Então é uma ação que está no futuro. Foi? Aí ele começou invertida na letra C. Ele botou assim, ó, diria isso hoje, diria. O que vai acontecer? Aí ele bota o passado. Tudo invertido. Fosse e condenassem. Pegou a ideia?
Quando você olha o exemplo, ele bota passado, me referindo a um futuro que já virou passado, mas há algo para frente. Na letra B, você tem presente, que me joga para o futuro. Posso matar por isso, mas a ordem cronológica da coisa não pode ser a letra C. Porque a letra C pode te confundir, por quê? Porque ela tem a correlação entre futuro do pretérito e imperfeito do subjuntivo. Só que além de ter uma correlação, a gente tem que ter uma ordem o quê? Cronológica. Senão não funciona. Senão... Mas deu um estalo aí? Você conseguiu perceber a lógica da coisa? Então, na hora foi justamente por isso. Porque você vai... Pum, pum. Só que, pô, pensa. Se o cara já deu o exemplo com essa correlação, porra, para estar certo ele tem que repetir. Se o exemplo dele está certo, ele teria que repetir o que ele escreveu em cima. Para ficar com futuro do pretérito desculpa, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro, futuro. Concorda ou não? Foi? Aí ele não repete, Então ele não repetiu. Ele botou ali presente subjuntivo, mas futuro... Então, mas ele trocou. Para você, porque assim, essa correlação é perfeita? É? Sim. Na letra C ele usou isso? Usou. Só que usou o quê? Invertido. Então ele mudou a ordem cronológica da coisa, ficou embaralhado. Ficou errado. Semanticamente falando. O que eu estou falando é o seguinte, ele não te deu um exemplo? Deu. Que tem, no exemplo tem o quê? Isso aqui. Se ele quer uma que também esteja correta em relação à correlação, se ele for usar a mesma, ele tem que repetir exatamente o que ele botou. Na ordem que ele botou. Beleza? Então, necessariamente, se ele botou no exemplo pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do pretérito, na resposta não pode ser essa correlação. Porque quando ele bota no exemplo isso, o exemplo está certo. Ele quer uma que também esteja certa. Pô, se ele usar o mesmo tipo de correlação, qual é a frase que tem que montar? A mesma do exemplo. Pegou a ideia? Eu estou dando alguns caminhos para você matar. Ele enxergou com ordem cronológica. Você poderia eliminar, porra, não pode ser a mesma coisa. Não faz sentido. Só se for exatamente a mesma coisa. Só se ele embaralhasse apenas. Invertesse deixasse as ações, né, na ordem cronológica mesmo, ele poderia fazer assim, ó. Dissesse alguém isso hoje, seria aplaudido por muitos, ao passo que uns poucos condenariam. Aí ele poderia colocar assim. Eu poderia trocar só a ordem. Botar o primeiro condenaria, o segundo seria e o terceiro dissesse. Tá bom, ele ia embaralhar de novo, mas esse seria a mesma coisa, mesma merda, tudo igual. Beleza? Tranquilo? Então, qual o gabarito número 2? B. Não acho errada não, cara. Não acho errada mesmo, tá? B de bola. Correlação entre tempos e modos verbais. Não acho errada. De verdade. Não posso marcar errada não. Vamos lá. 3. A afirmação de que a demonização tem duas mãos, no terceiro parágrafo, justifica-se quando, ou seja, por que ele fala que tem duas mãos? A demonização. A demonização tem duas mãos. Por quê? Terceiro parágrafo. Vamos ao terceiro parágrafo. Ó. Dissesse alguém isso hoje, em alguma circunstância análoga, seria aplaudido por uns e acusado por outros de demonizar o proprietário. Como se vê, também a demonização tem duas mãos. 2 pontos. Agora vem a explicação dele. Os partidários de quem subjuga acabam por demonizar a reação do subjugado. A justificativa está aí. Letra A. Tanto subjugado como quem subjuga são censurados por ações dadas como indefensáveis. Difícil, né? Vamos lá. Letra B. Ambos os envolvidos num delito se acusam mutuamente. Ele falou isso? Se acusam mutuamente, ainda que não tenham razão para fazê-lo. Tá, ele pode até falar que um acusa o outro, mas ele falou em não ter razão em algum momento. Essa parte, ainda que não tenham razão para fazê-lo. Ele entrou nesse mérito? Não, o cara está sendo acusado, mas sem razão. Não, ele não entrou nesse mérito. Ele falou o seguinte,
terceiro parágrafo. Dissesse alguém isso hoje, em alguma circunstância análoga, análoga àquela que aconteceu lá. O escravo que matou o seu senhor, não é isso? Uma análoga. Se ele dissesse essa frase, o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, não importa a circunstância, mata sempre em legítima defesa. Essa análoga, né? A essa frase. Se dissesse alguém isso hoje, em alguma circunstância análoga, seria aplaudido por uns e acusado por outros de demonizar o proprietário. Beleza. Então, haveria. O cara falar, vou falar essa frase. Algumas pessoas, isso mesmo. E outras pessoas, meu irmão, está demonizando o proprietário, né? Enfim. Como se vê, tem duas mãos. Aquela que vai agradar uma galera e vai automaticamente desagradar outra galera. Aí ele fala, como se vê, também a demonização tem duas mãos. Os partidários de quem subjuga, ou seja, eu tomei partido de quem subjuga, acabam por demonizar. Se você está subjugando alguém e eu tomo partido teu, eu automaticamente acabo por demonizar a reação de quem? Do subjugado, daquele que está sendo subjugado. Isso não é vice-versa. Eu marquei saber. Eu fiquei mais sabendo aí. Achei que assim, como o cara está julgado, eu fiquei na razão. Cada um tem sua razão. Aí eu fiquei mais Mas não é uma acusação, não, cada um tem a sua razão. Aí cada um fica... Então, mas vamos pensar, vamos pensar aqui. Quando você fala, acabam por demonizar a reação do subjugado, a reação não necessariamente vai ser uma acusação. Quando você bota na letra A, na letra B, quer dizer, ambos os envolvidos no delito se acusam mutuamente. Quando eu estou me defendendo, eu não necessariamente estou te acusando, para começar, ponto. Quando ele fala isso na letra B de bola, ainda vem isso aqui, que eu achei importante. Ainda que não tenham razão para fazê-lo. Ele não entrou nesse mérito de ter ou não razão. Ele não entrou nisso. Cada um tem a sua opinião, parceiro. Quando eu estou apoiando, né? Quando eu estou tomando partido de quem subjuga, automaticamente o cara está subjugando alguém. O cara vai ter uma reação. Eu estou condenando aquilo. Mas que reação é aquela? Ele está me acusando? Não sei. Pode fazer isso? Pode acusar? Pode, mas eu não sei. Mas ele não entrou no mérito de eu estou subjugando porque você não tem razão, não, você tem razão. Não, ele entrou nesse mérito de razão, ter ou não razão. Entrou numa... Simplesmente eu estou subjugando. Acabou, ponto final. E eu falei aquela frase análoga àquela lá do escravo que matou seu senhor. Então a letra B, ainda que não tenham razão para fazê-lo, é uma interpretação possível a parte do acusar. Acusam-se mutuamente. É possível, mas não está explícito isso no texto. Já está errado por aí. Mas ele não entrou no mérito de ter ou não razão. Então a letra B eu já eliminei. Na letra C, a reação do subjugado é desproporcional em relação ao que... Cara, em algum momento ele fala que o subjugado tem uma reação desproporcional. Ele fala que tem uma reação. Ponto final. Mas pode ser desproporcional? Pode. Mas ele não fala isso. Não está escrito no texto. Então eu me prendo ao texto primeiro. Não consegui responder, eu vou viajar. Aí tudo bem. Desproporcional, exagerou. Na letra D, a violência de quem subjuga aproveita-se da extrema fragilidade de quem é subjugado. Ele falou que o cara é frágil e que o outro é mais forte e um se aproveita de... Não falou disso. Ele não escreveu isso no texto. Zero. Eliminei a letra D. Como eu falei, às vezes a questão de interpretação de texto, a gente tem que procurar a melhor ou a menos errada, porque menos pior não existe. Tá legal? No português. Então, cuidado. Nem quem subjuga, nem quem é subjugado é inteiramente culpado pelos excessos de seus atos. Sério, ele fala isso? Em excesso de seus atos, que ninguém é culpado. E isso tem a ver com a demonização ter duas mãos. Não. Ele fala que isso justifica-se por quê? Por quê? Tanto subjugado como quem subjuga, tanto subjugado como quem subjuga, são censurados
por ações dadas como indefensáveis. Que isso? Ações dadas como indefensáveis. Vamos lá. Você é o subjugado, eu estou te subjugando. E o Cadu tomou meu partido. Quando eu estou te subjugando, você tem uma reação, certo? E ele automaticamente condena. Não importa. Não tem defesa para o que você está falando. Ele já tomou meu partido. Se você tem razão, você não tem, você está certo, você está exaltado, você não sei, não importa. Ele tomou meu partido. Então, tudo que você fizer, na cabeça dele, é indefensável. Não tem defesa, parceiro. Já era. Demonizou. Sacou? Então, a letra A, ela se encaixa. Claro que você tem que, olhar todas. É uma questão que demora? Demora. Na prova? Demora, pô. Vai fazer com pressa? Vai errar. Tem jeito. Tem jeito não, tá? Então, número 3, letra A. Não vejo erro, não vejo gabarito alterado, não vejo nada. Na verdade, a prova inteira, tá? A prova inteira eu topei a prova. Eu fiz a prova e vi o gabarito depois que o Cadu mandou. Eu fiz a prova, não li, por Deus, eu não li a prova. Eu não li, o gabarito, quer dizer, eu não vi o gabarito. Aí quando eu fiz o gabarito, eu olhei, né, fiz o meu gabarito, anotei as paradas e tal, eu acertei. Mas uma das questões mais difíceis foi a 3. Sabe, uma coisa que... Porque ele não deixa claro, tanto como um outro, censurados por ações... Censurado, é censurado, né? Você está sendo censurado. Quando o cara fala que você é um demônio, né? Pensar assim. Então, fora. Número 4. No último parágrafo, deve-se entender que a preocupação de Antônio implica na iminência de uma decisão difícil. De novo. No último parágrafo, deve-se entender que a preocupação de Antônio implica na iminência de uma decisão difícil. E aí, que decisão? Considerar inocente aquele que fez sofrer motivado por uma intenção politicamente justa. Na moral, ele falou em alguma coisa de politicamente justo? Não. Acho que já está meio viajando, mas tudo bem. Na letra B, absolver quem se arrepende de seus atos. Ele falou isso? O cara está arrependido, porra, né? A iminência de uma decisão difícil. O que é difícil? Difícil. Letra C. Promover uma análise objetiva que leve em conta o padecimento de quem será afetado pela decisão. Letra D. Aceitar a existência de um fator emocional, mas ainda assim adotar o critério mais pragmático possível. Também puxado. Eu estou lendo todas. Suspender a análise objetiva. Chutou o balde. Até porque, no último parágrafo, ele fala o quê? O grande pensador, valeu o último parágrafo. O grande pensador e militante italiano Antônio, que passou muitos anos na prisão por conta de suas ideias socialistas, propunha, em algum lugar de sua obra, que diante do dilema de uma escolha, nossa conduta subsequente deve se reger pela avaliação objetiva das circunstâncias para então responder a seguinte pergunta: quem sofre? Para esse cara, Antônio, o sofrimento humano é um parâmetro que não se pode perder de vista na avaliação das decisões pessoais ou políticas. Preste atenção. Promover uma análise, olha a letra C, promover uma análise objetiva. Onde é que está isso? Avaliação objetiva das circunstâncias. O que é uma análise objetiva, gente? Sem emoção. Né? Racional, sem emoção. Ponto final. É isso. Pô, mas o cara tá sofrendo, caguei. Só que ao mesmo tempo ele fala, mas eu não posso também, né? Ignorar isso. Mas ele tem que participar, tem que ter uma avaliação objetiva da circunstância, tem que ter isso. Beleza. Isso que é difícil, ele fala lá, olha o enunciado. O último parágrafo deve-se entender que a preocupação de Antônio, ele está preocupado, implica na iminência de uma decisão difícil. Realmente. Ele está preocupado porque tomar uma decisão dessa é escroto. Ele não pode ignorar o sofrimento humano, mas também tem que avaliar de forma objetiva. A letra C. Promover uma análise objetiva que leve em conta o padecimento. Onde é que está isso? Quem sofre?
Quem sofre? Isso aí que é o padecimento, pô. Quem é que sofre? Eu tenho que levar em conta isso. Então, olha só, a parte mais difícil da decisão do cara é como é que você vai julgar de forma objetiva, levando em conta isso também. Quem está sofrendo padecimento. Isso é chapa quente para ele. Então, ó, promover uma análise objetiva que leve em conta o padecimento de quem será afetado pela decisão. É a letra C, pô. Não tem mistério. A letra C é perfeita. Mas tem que voltar ao texto, voltar. Não tem jeito não. Falou em último parágrafo, tem que ler o texto, tem que ler o último parágrafo. Você vai fazer. Não tem como. Ah, professor, é impossível. Não teve nenhuma questão de inferência ainda. Tudo é questão de texto. Tá no texto, você vai lá e dá. É, procurar e marcar. Então, número 4, letra C. Também não vejo recurso para ela, não. Ah, tem nego botando aí na internet. Ah, caralho. Aí, beleza, mas não vejo recurso. E a FCC não anula, tá, filho? Porra, para anular, para acessar na justiça. Ó, considerando-se o contexto traduz-se adequadamente o sentido de um argumento do texto em por conta de suas ideias socialistas. Aí ele fala que a despeito do ideário social. Letra B. O sofrimento humano é um parâmetro. A dor humana é pretexto. Nossa. Ó. Letra C. Costuma ocorrer essa discrepância. É notória essa altercação. Cara, Pedro, eu não tenho dicionário lá, não sei o significado. E aí? Eu tenho que fazer sem essa porra. Tem que achar uma que, porra, me deixe seguro. Mas vamos ler todas. Despertando tremenda polêmica. Suscitando muitos paradoxos. Despertando. Acabam por demonizar. Resultam em atribuir malignidade. O que você marcaria de coração? E aí? Despertando tremenda polêmica. Lá no segundo parágrafo, ele fala que é suscitando muitos paradoxos. O que é suscitar? É despertar? Vamos lá, vamos voltar ao texto. Segundo parágrafo, ele fala assim, suscitando, cadê? Despertando, tremenda polêmica. Segundo parágrafo. Ó, durante um júri em que defendia um escravo que havia matado, jornalista, escritor, abolicionista, chegou a ser escravo por alguns anos, proferiu uma frase que se tornou célebre, numa decisão de julgamento. Ó, a frase causou tumulto e acabou por suspender a sessão do júri, despertando tremenda polêmica na época, né? A época lá durante o negócio. Quando você fala despertando tremenda polêmica à época, na verdade continua provocando, despertou. Quando você fala suscitando, qual é a diferença entre muitos paradoxos? Na verdade, o paradoxo é uma polêmica. Né? Beleza. Tremenda polêmica. Quando você fala tremenda polêmica e muitos paradoxos, vamos pensar. Quando você fala tremenda polêmica, é uma polêmica grande em relação a um tipo de assunto. Quando você fala que são diversas polêmicas, concordam comigo? São várias polêmicas, são vários assuntos. Porque quando você tem polêmica em relação a quê? A um assunto. Quando ele diz muitos paradoxos, parece que são vários assuntos distintos. E isso não é verdade. Ele está falando de um assunto, de uma polêmica. Qual é a polêmica? A de matar o senhor ser sempre legítima defesa. Ponto final. Em qualquer circunstância. A polêmica está nisso. Em ser ou não ser. Ponto. Quando ele fala muitos paradoxos, na minha visão, o erro eu posso destacar aí. Só que é sutil. Se ele falasse um enorme paradoxo, porra, parceiro, ia dar merda. Pegou a ideia? Tranquilo? Agora, Pedro, eu tô lá na prova, não tem Google, não tem dicionário. Eu tenho que me virar com o que eu tenho, concorda? Então você vai ao pé da letra. E na letra E, acabam por demonizar. Esse acabam é no sentido de quê? De consequência,
de conclusão, algo que vem depois, consequentemente, né? Ou seja, acabam, equivale a resultam, ok, em atribuir malignidade. Demonizar. Maligno, demonizar, demônio. Faz sentido? Faz. Entre a D e a E, claro que eu vou marcar a letra E. Mas a letra D passa despercebida porque esse plural aí é escroto, na minha visão. Não é, eu não tenho várias polêmicas. Eu não tenho isso. Eu tenho uma polêmica, uma enorme polêmica, gerada sobre aquele assunto. Pô, é ou não é legítima defesa matar o senhor em qualquer circunstância? Pô, isso é polêmico. E por isso que eu eliminei a letra D. Beleza? O que não pode ser a letra A? Letra? Por conta de suas ideias socialistas, a despeito de ideário social, a despeito do ideário social, por conta de suas ideias socialistas. O a despeito de, ele não é... Quando você fala por conta, a gente pode trazer uma ideia aí de causa. Por causa dos ideais socialistas, não é isso? Por causa dos ideais socialistas. Quando você fala a despeito de... Exatamente. Vai de encontro e não ao encontro. É como se você pensasse assim. Deixa eu pegar um exemplo mais fácil. Quando eu falo assim, isso acontece porque vai ao encontro dos ideais sociais. Isso acontece porque vai de encontro. Quando eu falo ao encontro, isso é uma coisa o quê? Harmoniosa. Quando eu falo de encontro, é um choque. É comparado com a despeito de, equivale a de encontro. E não é por isso. É ao encontro. Pegou a ideia? Harmonioso. A ideia é essa. Porque o a despeito de expressa uma causa? Até expressa. Mas você vai de encontro a alguma coisa. De encontro mesmo. Contra. E não é por isso. Beleza? Tranquilo? Ele forçou aí. Se ele falasse em vez de a despeito de ao encontro do ideário social, ok, poderia ser resposta também. Mas ele vai contra assim, porque nós estamos usando a prisão. Não. Entendeu? Então, mas por conta, vamos dizer assim, com isso, e não no sentido oposto a isso. Deixa eu pensar num exemplo para te dar. Nós terminamos o nosso relacionamento porque eu fui ao encontro de uma outra mulher. Nós terminamos o nosso relacionamento porque eu fui de encontro a outra mulher. Eu sei que é o oposto, a ideia é oposta, mas qual que caberia aí? Nós terminamos o nosso relacionamento porque eu fui ao encontro de outra mulher, em harmonia. Tá legal? Quando você fala isso aí, você está indo ao encontro das suas ideias sociais, por isso aconteceu aquilo. E não de encontro. Você está indo a favor, pô. Por isso aconteceu aquilo. Pegou a ideia? Caiu agora? É puxada, tá? É porque você deveria... Vamos pensar assim, para essa questão, o a despeito de... Você tinha que saber que faz parte de uma locução conjuntiva e blá, 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 e blá, 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 e você consegue aí matar pela conjunção. Mas eu tô na merda. Então, eu assim, é uma questão que se você, de sinonímia, se você marca a letra A, você errou, tá, beleza. Não é uma questão assim, pô, você errou! Entendeu? Errou. A questão tranquila de errar, pronto. Você não poderia errar uma questão, por exemplo, de concordância. Porra, você errou! Errei, então você deu mole. Ponto final. Mas isso não. Você não tem conhecimento de todas as palavras. Isso é conhecimento de vida. Não tem jeito. E eu só sei a despeito dele porque eu sou professor, porra. Quem usa essa porra durante o dia? Ninguém. Né? Então, número 4? Não, 5. Letra E. Vamos lá, mais um pouquinho. Caraca. 5, foi.
6. Ó, está plenamente correta a redação deste livro e comentário sobre o texto. Pô, beleza. Ele quer o quê? Tudo. Não falou que é de concordância, regência, crase, nada. Nada. Tudo do planeta. Então você tem que virar o MacGyver e se virar com a caneta. Né? Ó, por levar em conta o sofrimento humano, era que Antônio não relutava uma análise objetiva dos casos onde as decisões fossem difíceis de se tomar. Primeiro, eu já achei muito embaralhado. Tá, mas um detalhe básico aí. O onde. A gente batalhou em relação a essa merda. O onde só pode ser usado para retomar lugar. Meu irmão, tá retomando algum lugar? Não. Então não sei nem o que colocar, Pedro, mas o onde não pode. Ah, mas eu quero colocar. Então coloque cujas. Então você vai tirar o onde as e vai colocar as cujas. Por que cujas? Porque as decisões são dos casos. Aí rola aquela relação de posse. Então quando tem relação de posse, a gente trabalhou isso em sala, relação de posse não tem escolha não, meu amigo. Ah, Pedro, mas eu não lembrei. Ai, sabe, a relação de posse fugiu. Ok, fugiu? Não tem problema não. O onde pode? Não. Então tá errada. O onde não pode. Ah, mas o que pode? Cujas. Cujas. Porque tem de concordar com o termo posterior. Qual é o termo posterior que está aí? Decisões. Então, termo posterior. Então, cujas, por que eu usei o cujas? Porque tem a famosa relação de posse. E detalhe, por que eu não usei o onde? Pô, vou escrever. Porque o onde só pode ser usado para retomar o quê? Lugar. Ó, só pode ser usado para retomar lugar. Foi. Ah, Pedro, mas não retomou lugar, então tá errado. Você nem saber que é o cujas que você vai usar não, tá? É isso que eu tenho que falar. Na prova, dane-se, aqui eu tô fazendo a correção. Tudo bem, eu vou falar pra vocês, ó, usa o cujas, relação de posse. Na prova, ele botou onde, não retomou lugar, vaza. Outra. Ó que legal. A gente bateu nisso. A preocupação principal do autor do texto está em demonstrar como se desejam preservar os direitos, aí botou assim, em que os detentores somos nós. Vamos ler a frase. Nós somos detentores em alguma coisa? Não. Nós somos detentores de. Então não é em que. É de que. Muito difícil. Foi? Beleza. Também batemos tecla nisso. Antes do pronome relativo, quem vai pedir vai ter que ler a frase seguinte e vai encontrar a preposição que foi exigida. Na letra C, muita gente considera de que seus direitos... Para! Cacete! Vamos lá. Quem considera, considera alguma coisa. Verbo transitivo direto, não é de que, não. É muita gente considera que. Não tem esse de aí. Ninguém pediu esse de. Esse que é pronome relativo? Não. Esse que é conjunção integrante. Muita gente considera isso. Então só vai ter preposição se o verbo anterior pedir. Foi? Fora. Letra D. O intrépido Luiz Gama não hesitou em lançar mão de um argumento radical para defender seu cliente, um escravo acusado do assassinato de seu proprietário. Letra E. Seria mesmo difícil de se imaginar a balbúrdia que se proclamou entre os espectadores. Ah, qual é, mané? Passa batido, mas espectador não é com X não, parceiro. Espectador passa batido. Calma aí, não sei. Espectador que assistiam ao julgamento. Ao julgamento, né?
de um escravo cuja defesa era de Luiz Gama. Beleza. Porque quem assiste, assiste. Ah, foi? Tranquilo? Tá, mas aqui, ó, passa batido, não passa não? Nossa, fica cego na hora. Cuidado que existe o espectador com X. O espectador com X. Então aí, se o cara fala entre os espectadores que assistiam, eu tenho que tomar muito cuidado, porque dependendo da posição da banca, se alguém entra com recurso nessa merda, porque tem um assistir. Mas o que é espectador e o que é espectador? Espectador conhece aquele que vê. É aquele que vê. Telespectador. Você é um espectador. Hoje tem novela. Não tenho ideia. Hoje tem novela. E espectador com X? Aquele que está na expectativa. Aqui ninguém usa. Mas aquele que está na expectativa. Aí olha que escroto que ele pode fazer. Ele pode falar assim, ó, seria mesmo difícil de se imaginar a balbúrdia que se proclamou entre os espectadores que assistiam, ou seja, entre aquelas pessoas que estavam na expectativa, pode ou não pode? Pode. Que assistiam ao julgamento de um escravo cuja defesa era de Luiz Gama. Não cabe, espectadores? Cabe. Só que, porra, forçar uma barra, porque o cara tá falando de assistir, aquele que vê e tal. Tô falando assim, se não houvesse o erro do assistir, a questão se tornaria delicada. E eu entraria com recurso, certamente. Não tenha dúvida. Ah, não pode espectador. Pô, claro que pode. Existe espectador com X sim, pô. E aí pode, cabe no contexto, é forçar uma barra e a gente entrar com recurso. Mas aí tem um assistir, então, mole. Quem assiste, assiste a alguma coisa. É isso, meu filho. Isso aí não tem como passar batido por mim, não. Beleza? Então, gabarito do número 6, letra D. D de dado, não há erro, não. Caraca, número 7. Que samba do crioulo doido. Vamos lá. Ambos os verbos indicados entre parênteses deverão adotar a forma do singular. Então ele quer que você pegue o verbo e coloque no singular. E verifique se a frase vai ficar certa. Pegou a ideia? E cuidado, porque existem casos na concordância em que o verbo pode ficar no singular e também pode ficar no plural. Aí ele quer que ambos, ó, deverão. Então, se porventura pegar, não foi o caso, acho que não, mas se porventura você pegar uma questão que cabe a singular ou plural, serve? Não. Ele quer deve, de forma obrigatória, ficar no singular. Então, esse é o enunciado da questão. Letra A. Ao tempo de Luiz Gama, a um proprietário jamais se aplica ou aplicam quaisquer penas. Vamos lá. De novo. Qual o verbo aí? Aplicar, certo? Se o verbo é o verbo aplicar, ó, verbo aplicar. Vou apagar aqui. Posso? Tranquilo, né? Vamos lá. O verbo é o verbo aplicar. Cara, se o verbo é o aplicar, neste contexto aí, eu quero que você me diga o seguinte. Qual é a transitividade do verbo aplicar? Aí, neste contexto. Verbo aplicar. Quem aplica, aplica alguma coisa a alguém. Foi? Tenta perceber. Aplica o quê? Aplica o quê, gente? Quaisquer penas. A quem? A um proprietário. A um proprietário. Sim ou não? Quaisquer penas a um proprietário. Então, ó, tem o verbo. Aí eu vou trabalhar com a minha realidade, que eu adoro, Pedro, a ordem direta. Aquilo que eu conheço, ó. Aplicam-se. Aí, ó. Como é que virou já? O que eu conheço. Quaisquer penas a quem? A um proprietário. Você tem que organizar o texto de uma forma que você entenda. Aqui já estou em casa. Porque, ó, quem aplica alguma coisa a alguém. VTDI.
falamos que, havendo a letra D no verbo, este ser vai ser um pronome apassivador. Então, o que eu chamaria de objeto direto vai ser transformado em quê? Sujeito paciente. Sempre? Sempre. E o outro continua sendo objeto indireto mesmo. Quando você tem um sujeito, o que o verbo faz? Ele concorda com o sujeito. Então você coloca o quê? Aplicam no plural, porque o sujeito quaisquer penas. Então, fora. Já não precisa nem analisar mais, porque, pô, ele quer ambos obrigatoriamente no singular, tá fora. Esse é obrigatoriamente no plural. Pô, Pirã, perceber isso na hora, hein? Porra! É treino. Beleza? Pessoal, só pra galera que vai ficar aí, eu vou começar uma turma, não de correção de provas, mas uma turma de exercícios da Fundação Carlos Chagas para a área fiscal. Segunda-feira. Não sei se tem vaga ainda, não sei como é que tá a turma de fiscal, mas é uma turma interessante. Eu estou selecionando, por exemplo, 80 questões de concordância. Só trolha assim. 80. O cara vai ficar mais à vontade. Vai fazer muita questão, muita questão. São 5 aulas só. Dentro de uma turma grande que é de fiscal, haverá um módulo de língua portuguesa. Acredito que você consiga entrar, querendo, toda segunda-feira. Vale a pena, por quê? De tanto fazer, você acaba aprendendo. Tanto fazer, repetição. Não tem mistério não. Ah, Pedro, por que você viu isso rápido? Eu fiz 20 mil vezes essa merda. Eu vou ver. Rápido. Faça também. É isso. Tá? Então, a oportunidade é para não parar o estudo. Toda segunda, a partir da semana que vem. Só perguntar ali. Aí vamos lá. De qualquer forma, quaisquer penas. Por atos que, haverá ou haverão representado uma tortura a um escravo. Como é que seria a frase? Atos, haverá ou haverão representado uma tortura a um escravo. Então, vou escrever aqui. Atos, a frase seria essa. É porque tem um pronome relativo aí, né? Atos, haverão, cadê você? Representado, uma tortura a um escravo. Eu vou pôr... É locução verbal. Porra, na cara dura. Se é locução verbal, este verbo aqui é o chamado de verbo auxiliar e este verbo aqui é chamado de verbo principal. Isso é uma locução verbal. Imagine o principal sozinho. Você falaria como? Atos representa uma tortura a um escravo ou atos representam uma tortura a um escravo? Se o principal sozinho, ficaria como? Representa ou representam? Representam. Então, se o principal estivesse sozinho, ele ficaria no singular ou no plural? Plural. Só que ele está sozinho? Não. Então, quem é que vai para o plural no lugar dele? Então, mas é o haver. Poderia ser qualquer outro do planeta. Não importa. Eu falo o quê? Atos, plural. Haverá ou haverão? Haverão representado uma tortura a um escravo. Pedro, não sei o tempo verbal, não importa. Mas ele ficaria no singular ou no plural? Plural. Ele quer ambos no singular. Locução verbal, conceito de locução verbal. Ok? Tranquilo? Então, letra A, só essa trolha, para ficar legal. Aí vai falar na parada. O cara que acerta uma questão dessa. Desvio padrão. Média dele vai lá pro céu, cara. Onde a gente vai errar, pô? É por índice. Se todo mundo errou e você acertou, você está lá em cima. Bingo. Vamos torcer. Para o maluquinho, os sofrimentos que para alguém advém de uma decisão. O que advém de uma decisão? Os sofrimentos. Advir. É derivado de que verbo? Vamos lá, tá aí. Os sofrimentos advém, né? Vamos botar advir aqui, só o advir mesmo.
Ó, advir. É o ad mais o quê? Mais o vir. No plural, ter, vir e seus derivados recebem um acento de plural. Então você fala ad, vem, isso aqui seria singular. E ad, vem, isso aqui seria o quê? Plural. Como o sujeito está no plural, eu uso o quê? Advém. Foi? Tranquilo? Fora também, não preciso nem marcar. Olha só, gente, o que eu fiz aqui. Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Ó, eu fazendo aqui no tablet, eu fui colorindo tudo. Tá tudo colorido, sou mó viadinho, né? Tá tudo colorido. Então, ó, eu comentei a prova toda, fiquei comentando essa porra à noite. Minha impressora tá guardada na caixa que eu tô de mudança. Eu falei, vou ter que fazer essa merda por aqui. Porra, imagina a tortura para escrever aqui. Mas eu tô conseguindo mexer. Então, ó, os sofrimentos advêm, plural. Beleza. Aí depois, de uma decisão, deve ou devem ser levados em conta. O que deve ser levado em conta? Os sofrimentos. Tá. Deve ou devem ser. É uma locução verbal? É ou não é? É. Qual é o principal? Ser. Ser. Então eu falaria os sofrimentos é ou os sofrimentos são? São. Só que ele está sozinho? Não. Quem é que vai para o plural então? O auxiliar. Então os sofrimentos deve ou devem? Devem. Foi? Então beleza. Fora. Letra C. É ou são de se lamentar que tais ocorrências ainda tenha havido. O que é de se lamentar ou o que são de se lamentar? Que tais ocorrências ainda tenha o quê? Havido. Tenha havido. Isso tudo aí. Que tais ocorrências ainda tenha havido? Na minha pergunta, isso é o sujeito. Mas é um sujeito que tem verbo. Então é chamado de sujeito oracional. Quando eu tenho sujeito oracional, meu amigo, o verbo da oração principal, lá, da outra oração, da qual ele é sujeito, ele vai ficar no singular. Então eu não falo são, eu falo o quê? É. É de se lembrar, é de se lamentar, quer dizer, que tais ocorrências ainda tem havido. Tem havido. É uma locução verbal? É ou não é? É. Locução, qual o principal? Tem havido. Qual o principal? Haver. Beleza, é o havido. E o verbo haver no sentido de existir. Ele ia para o plural? Não, ficaria no singular. Mas quem é que fica no singular para ele? O auxiliar que eu tenho. Então eu tenho é e tem no singular. C de casa ou gabarito. Questão escrota. Letra D. Caso continue ou continuem a ocorrer tais fatos, continuem a ocorrer a locução verbal. Qual o principal? Ocorrer. Você falaria, caso ocorra tais fatos ou ocorram? Ocorram. Caso ocorram, isso é plural. Não sei, que ocorrer continue com o ocorrer. Não. Você pensou em sujeito oracional, né? Não. Porque, ó, tais fatos é o sujeito da locução verbal. Você vai falar assim, ocorram, plural. Mas ele está sozinho? Não. Quem é que vai para o plural? O auxiliar. É sempre assim. Se você fizer 50 vezes isso, você vai começar a acertar, concorda? É isso, a ideia é essa. Então, ó, caso continuem a ocorrer tais fatos, haverá ou haverão que se tomar providências. Ó, haverão de tomar, haverá de tomar providências. Isso é locução verbal. Ai, Pedro. É locução verbal. Haverá de se tomar, haverá de tomar, haverá de fazer, haverá, há de haver, há de existir, há de fazer, há de tomar, não importa, locução verbal. Se é uma locução verbal, qual é o principal? Tomar. Quem toma, toma alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então a locução verbal inteira é transitiva direta. Foi. Beleza. Providências seria o quê? Objeto direto, não seria? Só que, porra, apareceu uma partícula C antes de tomar. Olha aqui, ó. Partícula C.
Neste caso, com verbo transitivo direto também vai ser o quê? PA. Pronome passivador. E o cara que é pronome passivador, o que ele faz? Ele transforma o objeto direto em quê? Sujeito. Olha que loucura. E o sujeito está no singular ou no plural? Acompanha aí no material. Está no singular ou no plural? Plural. Providências. Plural. Só que você está trabalhando com um verbo só ou com uma locução verbal? Locução. Então quem é que varia? Quem é que vai para o plural? O auxiliar. Então é haverá ou é haverão? Haverão. Porra, linda a questão. Achei maravilhosa. A trolha entrando assim de forma indelével. Velocidade 5. Ó, porra. Ocorre ou ocorrem a Luiz Gama argumentos. Porra. Ocorre argumentos ou ocorrem? Argumentos ocorrem a quem? A Luiz Gama. Argumentos ocorrem. Ocorrem argumentos. Você fala assim, ocorreu 2 acidentes? Não. Você fala o quê? Ocorreram. Então, ocorrem argumentos. Errada. Plural. Que jamais se, olha só, se ver antes. Se ver antes. Viu ou viram? Por quê? Porque é verbo ver, bora. Vamos lá, quem vê, vê alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Olha de novo. Ai, cai muito essa porra. Ó. Se é transitivo direto, mas o C. C vai ser o quê? PA. Porra, então quem seria o objeto direto? Bora. Argumentos. Mas vai ser o quê? Em vez de ser objeto direto, se tem PA, vai ser o quê? Sujeito. Porra, isso é sujeito. No plural, tem que falar o quê? Viu ou viram? Viram. Pelo menos aí que eu pensei que o sujeito fosse no caso Luiz Gama. Não. A1 é preposicionado. Preposição aí. Ocorreu isso a você. Entendeu? Alguma coisa ocorreu a mim. O que ocorreu a você? Desespero. Pronto. Posso falar isso. Pegou a ideia da frase? Tranquilo? Então, foi. Gabarito letra C. Questão complicada, eu achei. Tá? Maneira. A questão 8, pô, é desanimadora. É desanimadora. Na moral. Pô, sério mesmo. Olha só. Os partidários... Ó, transponde-se para a voz passiva o segmento sublinhado na frase. Vou até escrever essa frase aqui, porque, pô, pelo amor de Deus. Posso apagar isso aqui? Tranquilo? Pode ser? Vamos lá. Cara, muito tranquila. Pô, mas é aquela história, né? Tem que, pô, dar um jeitinho de fazer aí teórico. Curso teórico também. O cara quer só na porrada também de exercício é complicado. Aula de voz passiva, com locução verbal. Maneiro. Ó, a frase tá na voz ativa. Ele quer que passe para a voz passiva. Os partidários, de quem subjuga acabam... Esqueço de quem subjuga. Os partidários acabam por demonizar a reação do subjugado. Legal. Isso que me interessa. Aí você tem uma voz ativa aqui que você tem sujeito, acabam por demonizar a locução verbal. Quem demoniza alguém. Então é uma locução verbal, transitiva, direta. Aula de voz passiva. A reação, objeto direto. Fazendo a voz passiva eu tenho o objeto direto virando sujeito paciente, a reação. Eu tenho a inserção do verbo ser aqui. A reação acaba por... O verbo ser, ele vem ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Demonizar está no infinitivo. Infinitivo, acaba por ser. Demonizar tem que estar no particípio. Isso é a voz passiva. É a estrutura da voz passiva, é fechadinha. Demonizada pelos partidários.
Pelos partidários. Tem que ser isso. Qual o gabarito? Letra? É. Foi? O objeto direto vira sujeito paciente. A locução verbal ganhou um verbo ser, que é a estrutura da voz passiva. E o sujeito da voz ativa vira agente da passiva, pelos partidários. Foi? Tranquilo? Voz passiva? Beleza. Vamos lá. Aí vem, questão número 9. 9 não, mais, né? Vamos lá. É um texto. A cultura brasileira em tempos de utopia. Durante os anos 1950 e 1960, a cultura e as artes brasileiras expressaram as utopias e os projetos políticos que marcaram o debate nacional. Na década de 1950, emergiu a valorização da cultura popular, que tentava conciliar aspectos da tradição com temas e formas de expressão modernas. Misturar, né? Tentar aí conciliar isso. O cinema, por exemplo, no cinema, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos, nos seus filmes Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, mostrava a fotogenia das classes populares, denunciando a exclusão social. Na literatura, Guimarães Rosa publicou Grande Sertão, Veredas, e João Cabral de Melo Neto escreveu o poema Morte e Vida Severina, ambos assimilando traços da linguagem popular do sertanejo, submetido ao rigor estético da literatura erudita. Aquela conciliação, né? Sempre os extremos. Na música popular, a bossa nova, lançada em 59, por Tom Jobim e João Gilberto, entre outros, inspirava-se no jazz, rejeitando a música passional e a interpretação dramática que se dava aos sambas canções e aos boleros que dominavam as rádios brasileiras. A bossa nova apontava para o despojamento das letras das canções, dos arranjos instrumentais e da vocalização, para melhor expressar o Brasil moderno. Já a primeira metade da década de 1960 foi marcada pelo encontro entre a vida cultural e a luta pelas reformas de base. Pô, interessantíssimo. Quem viveu isso, né? Pô, deve ter sido emocionante. Já não se tratava mais de buscar apenas uma expressão moderna, mas de pontuar os dilemas brasileiros e denunciar o subdesenvolvimento do país. Organizava-se assim a cultura engajada de esquerda em torno do Movimento de Cultura Popular do Recife e do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, UNE, num processo que culminaria no cinema novo e na canção engajada, base da moderna música popular brasileira, a MPB. Beleza. Um texto razoavelmente fácil de se entender. Só que você tem que ficar preocupado que ele lançou várias paradas, né? Lançou cinema, aí falou de música, aí falou o que a questão pode envolver. A mistura disso. Ele vai falar do cinema, mas uma coisa que a música fez. Vai falar da música, mas porra, falando que foi o cinema. Ele pode brincar e vai brincar, claro que vai brincar. Um parágrafo para cada coisa. Aí, ó. Considere as seguintes afirmações. No segundo parágrafo, estabelece uma aproximação entre cinema e literatura. E aí? Até aí, certo ou errado? No cinema, por exemplo, blá, 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 blá. Aí depois ele vem. Na literatura, blá, 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 blá. Pode ser? Pode. Para marcar as convicções políticas opostas e contraditórias dos cineastas e dos escritores do período. Politicais. Será? Em algum momento ele fala, ó. No cinema, por exemplo, Nelson Pereira, nos seus filmes 40, lá, mostrava a fotogenia das classes populares denunciando a exclusão social. Na literatura, Guimarães Rosa escreveu o poema, ambos assimilando traços de linguagem popular do sertanejo, submetido ao rigor estético da
da literatura erudita. Ele fala que, no segundo parágrafo, estabelece uma aproximação entre cinema e literatura para marcar as convicções políticas opostas e contraditórias dos cineastas e dos escritores do período. Eles tinham opiniões opostas? Tinham ou não? Não. Na minha visão, não. E, para marcar convicções políticas, eles fizeram isso para marcar a convicção política? Não. A ideia era conciliar, lá em cima no primeiro parágrafo, inclusive, ele fala, conciliar aspectos da tradição com temas e formas de expressão o quê? Moderna. Tudo que ele deu como exemplo tem como fundamento isso, em regra. É claro que depois os fundamentos foram ampliando aí horizontes, mas a ideia é aquela principal. Então não. Item 1, errado. Item 2, no terceiro... Detalhe, não só políticas, tá? Política, social, de expressão, não é só isso, né? Não é só política. Que todo mundo fala, tudo acaba em política, né? Tudo é culpa da política, o cacete, o cara não. Não é só isso, não. São outros aspectos. Ele fez uma divisão. No item 2, ele fala, no terceiro parágrafo, a característica essencial da música lançada em 59 é reconhecida a partir da economia de recursos expressivos e da rejeição ao dramatismo. Então ele fala que no terceiro parágrafo, a característica essencial da música lançada em 59 é reconhecida, a característica é reconhecida a partir da economia de recursos expressivos. Ó, na música popular, tô lá, terceiro parágrafo, a bossa nova, lançada em 59, por Tom Jobim, entre outros, inspirava-se no jazz, rejeitando a música passional e a interpretação dramática, rejeitando, que se dava aos sambas e canções e aos boleros que dominavam as rádios brasileiras. A bossa nova apontava para o despojamento das letras e das canções, dos arranjos instrumentais e da vocalização para melhor expressar o Brasil moderno. Então ele fala aqui, no terceiro parágrafo, a característica essencial da música lançada é reconhecida a partir da economia de recursos expressivos, né, e da rejeição ao dramatismo. Ele rejeitou o dramatismo, mas fala. Pode falar. Eu não concordo por causa da economia reconhecida a partir da economia de recursos expressivos. Aí eu vou até essa errada, mas marquei errado também. Eu não achei nada de recurso expressivo economia. Rejeição ao dramatismo foi. Isso foi. Tá lá escrito. A partir da economia de recursos expressivos eu não achei isso, marquei como errado ainda também. Aonde que ele fala do texto? Economia Tem que ser textual. Vamos lá. Na música popular, a bossa nova lançada por Tom Jobim, entre outros, inspirava-se no jazz, rejeitando a música passional e a interpretação dramática que se dava aos sambas canções e aos boleros que dominavam as rádios brasileiras. Beleza. A bossa nova apontava para o despojamento das letras das canções, dos arranjos instrumentais e da vocalização para melhor expressar o Brasil moderno. Aonde está a economia de recursos É reconhecida a partir expressivos? da economia de recursos Essa expressivos. economia de recursos expressivos Parece que eu achei lugar nenhum. Na verdade, o que seria um recurso expressivo? Ele diz o que é recurso expressivo no texto. Não fala. Eu acho que sim, é exatamente isso. Recurso expressivo, grana. Caralho. Aí vamos lá, olha de novo o que ele escreve. A bossa nova apontava para o despojamento das letras e das canções, dos arranjos instrumentais, da vocalização para melhor expressar o Brasil moderno. Ele falou que foi um recurso expressivo? Não. Ele fez simplesmente o quê? Ele fez arte com a arte, sacou? Então, mas aqui, pela resposta, ele diz que isso está certo. Eu não concordo. Como assim? Aqui, Como se o item 2 estivesse o correto. item 2 Sim. diz que está correto. Então, mas olha só, quando você fala marcar por... cadê? É reconhecido a partir de uma economia de recurso expressivo, você teve que botar recurso expressivo? Não. Você fez o quê? A própria música com, aí ele coloca, arranjos instrumentais, despojamento das letras e canções. Precisa de dinheiro para isso. É muito interpretativo. Não, mas não é textual. A parada é a seguinte, quando você tem uma questão de interpretação de texto, cara,
tudo pode ser... O que eu tô aqui, eu não tô querendo ser o advogado do diabo, tá? O negócio é esse. Você vai entrar com recurso e a banca vai falar assim pra você, porra, se eu dei valor à letra, se eu dei valor a arranjo de instrumento, eu não botei dinheiro, não teve recurso expressivo. Então eu economizei recurso e trouxe isso à tona. Não é viagem. Não é viagem. Mas se você quer, porra, jogar isso à tona, o que é mais fácil fazer? Cara, mas na hora Não, mas o que é mais fácil fazer? Vamos lá, o que é mais fácil? É botar grana. Concorda? É ter um recurso expressivo. Uma coisa, porra, vamos investir. Não, o que ele mexeu? Ele mexeu com o quê? Ele falou... Música popular como Oscar ajuda, né? Hã? Música como popular. Sim, também. Na música popular, Não, o povo não tem recurso expressivo. Não tem. Assim, a grande jogada é essa. Você não precisa de muito. Você com a música popular, você faz muito com pouco. Seria mais a criatividade. Mas o meu argumento ainda continua dizendo, ele afirma que a característica essencial da música É reconhecida? Não, ele é reconhecida a partir de... Mas o texto não diz que a música, que a essência da música é reconhecida a partir da economia. Isso a gente está inferindo. Sim, pô, mas é uma inferência. Pô, nem sempre é letra do texto. Você pode inferir? Pode. Inclusive, ó, considere as afirmações a seguir. A partir disso, você pode inferir o quê? Várias coisas. A gente tem que tentar dosar isso. Tudo bem, né? O escroto é porque se você bota como errada 2, a resposta muda. É a B. É a B. Muda. Que está muito subjetivo. A gente pode preparar recurso para isso, mas a gente não vai ganhar. A gente não vai ganhar, com certeza. Ela vai falar, é cabível inferir que... Mas se no texto, o que acontece É uma inferência, cara. É uma inferência mesmo. Não tem jeito, é foda. 3. No quarto parágrafo, acentua-se a tendência, na década de 60, para a utilização das artes como meio de participação política. Isso é fácil, né? Tá lá, como grau de subdesenvolvimento, né? Então, isso aí tá certo. Né? Tá lá escrito, não tem jeito, né? Então, ou fica com B ou fica com A, né? Então, vamos ficar com a A com gabarito e vamos pensar em discutir isso. Eu até coloquei que estava certo porque ele fala do despojamento. O despojamento aí já diz que também de tudo. Claro, despojado, sim. Porque quando você fala em música popular, a valorização é da criatividade, não é da grana. Não é popular mesmo. Aí tem o despojamento. Hã? A. Letra A. Puxada. Vamos lá. 10. Busca-se demonstrar no texto que, ao longo das décadas de 50 e 60, a preocupação dos artistas de todos os gêneros foi para o... Primeiro, todos os gêneros. Todos. Porra, fala sério, né? Ele falou de todos os gêneros, todos. Claro que não. Não existe isso. Ponto. Está errada. B. A idealização de valores e projetos políticos marcaram diferentes iniciativas culturais no país, em vários tipos de pressão artística. Razoável, ficou uma coisa coerente. C. A cultura nacional foi marcada pela decisiva influência de correntes de pensamento que dominavam os países mais desenvolvidos? Não. Menos. Fora. As diversas artes, sobretudo, as mais populares, aí, ó, forneceram os temas que passaram a nortear os debates políticos do país? Elas que norteiam? Claro que não. Porra, pelo amor de Deus. A partir disso vão nortear o debate político. Letra D. O traço dominante da cultura brasileira foi a supremacia de projetos de vanguarda artística, que predominaram sobre os de arte popular. Ele fala isso? Claro que não. Então, assim, a menos esquisita e mais coerente é B de bola. Não vejo também muita dificuldade nessa, não. Se marcou outra, a gente pode discutir, mas essa aí é ficar também no reme-reme. Aquela anterior, realmente, o que você falou faz sentido, mas eu já matei pela história dos recursos
quando fala em despojado, fala em música popular, ele prepara um ambiente. Há uma economia de recurso. Não cabe recurso nessa questão. Mas querendo, a gente bate um papo. Não cabe. Não vai resolver. Não vai acertar. Eles não vão acertar a questão. Quer dizer, acertar. Não tem erro, né, para eles. Vamos lá. Pode falar. Eu marquei essa D, que ele fala que... Letra? D. Debate político. Ele fala que aqui a cultura e as artes brasileiras expressaram as utopias e os projetos políticos que marcaram o debate nacional. Isso é uma coisa. E outra coisa que ele botou aqui também, que organizava-se assim a cultura engajada da esquerda, em torno do novo movimento de cultura popular no Recife e Centro Popular da Cultura da União Nacional, UNE. Mas você está norteando um debate? Por aí não é isso. O que é nortear? Eu vou te dar um norte. Não. Influenciou, quero dizer. Então, ela influenciar é uma coisa, nortear é outra. Caraca, cara, ser um aspecto de um debate, agora não, ó, o debate político vai ser definido, vai ser norteado a partir do movimento. Não, claro que não. Claro que não, eles não estão norteando. Aquilo faz até parte, mas não estão norteando. Eles que dominam o debate político? Não dominar, mas estão influenciando. Influenciar é diferente de nortear. Influenciar é diferente. Quando você fala assim, pô, Pedro, me dá um norte. Eu não estou te influenciando. Não estou. Você está me pedindo, estou te dando, estou sugerindo. Eu não estou influenciando. O nortear, e aí, até mais expressivo. O nortear seria mesmo dar uma linha aí. Não, claro que não. A política existe. Isso aí, pô, despertou até né? O negócio da política, pô, é mesmo, vamos falar sobre isso. Mas não é o principal, nada a ver. Claro que não, nunca foi, nem será. O povo, como principal, nem será. Não importa a década. Beleza? Vamos lá. As expressões onde e em cujo... Vamos só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, só para fechar aqui. Rapidinho. Ó, as expressões onde e em cujo preenchem corretamente na ordem dada as lacunas... Onde? Ó. Onde iriam os artistas? Porque quem vai a. Então não é onde, é aonde. Sacanagem. Tá, mas vamos continuar. Se não ao Rio, atrás do sucesso artístico, que todos, ou em cujo todos queriam, não. Todos têm relação de posse com cujos? Não, né? Tem que botar o que aí? Que, puro e seco. Aí você vai ler. Aonde iriam os artistas da época, se não ao Rio, atrás do sucesso artístico que todos queriam alcançar? Porque quem alcança alguma coisa. Então é que, não tem preposição, não tem nada antes desse que. Na letra B, rodando na cidade do Rio de Janeiro, onde, retomando um lugar, quem vive em algum lugar, perfeito, onde se viviam algumas tensões políticas, o filme provocou um grande debate, cujo calor, o calor é de quem? Do debate, cujo calor muita gente mergulhou. Quem mergulha em. Então, em cujo. Perfeita. É B. Não tem o que discutir. C. O filme, quando foi exibido em 1955, onde parou? Não retoma lugar, tá fora. Ao realizar no Rio, Zona Norte, filme onde Nelson... Não. Que? Não é? Tá retomando lugar, porra. Ele quer onde, ó? O Rio era uma cidade onde... Beleza. Onde muitos buscavam para viver melhor. A capital, cujo esplendor da capital, cujo esplendor, só que tem que ser em, né? Todos os cariocas se orgulhavam. Quem se orgulha de. Então não é em cujo, é de cujo. Então, o gabarito da questão número 11, letra B de bola. Preste atenção rapidinho, Cadu. B de bola. Vamos fazer a próxima porque ela é de interpretação de texto, a gente já está matando. Claro! Ó, D. Ao realizar o Rio, Zona Norte, o filme, se você coloca o onde aí, o onde está retomando quem? Filme. Não pode. Tem que ser o que? A palavra aqui, porque o onde só pode ser usado para lugar. Entendeu? Beleza? Claro, ó, iriam. Quando você fala assim, ó, onde você vai ou aonde você vai? Aonde. Então, ó, ir, verbo ir. Então não é onde, é aonde. O primeiro erro tá aí. E o segundo, não tem relação de posse. Então você bota só o pronome relativo que. Não tem relação de posse. O cujo só pode ter relação de posse.
Cara, a questão envolveu o onde e o cujo. Cara, 2 pronomes específicos demais. Então ela se tornou um pouco tranquila, que é muito específico. O onde é para lugar e o cujo é para posse. Se não tiver isso, não tem jeito, tá? Ó, o segmento do texto em que se assinala uma confluência entre tendências estéticas geralmente consideradas incompatíveis é... Letra A. A bossa nova apontava para... Alguém fez essa questão? No dia você marcou o quê? Eu marquei letra E. Letra E, né? Ele fala, o segmento do texto em que assinala uma confluência entre tendências estéticas, geralmente consideradas incompatíveis, é... Gabarito foi letra C, ó. Aspectos da tradição com temas e formas de expressão moderna. Então, ó, expressão moderna e... Cadê? Tendências estéticas, geralmente, ó, confluência entre tendências estéticas, geralmente consideradas incompatíveis. No primeiro parágrafo, ele bota, durante os anos 50 e 60, a cultura e as artes brasileiras expressavam as utopias, algo impossível, e os projetos políticos que marcaram o debate nacional. Na década de 50, emergiu a valorização da cultura popular, que tentava conciliar aspectos da tradição com temas e formas de expressão modernas. Ou seja, quando você lê a letra C, o segmento do texto em que assinala uma confluência entre tendências estéticas que geralmente eram consideradas incompatíveis, ele traz essa tendência para ser compatível. Ele tenta unir o que era incompatível, porque já era uma coisa moderna, com uma coisa antiga. Então ele fala aspectos da tradição com temas e formas de expressão o quê? Moderna. Ele faz justamente essa conciliação. Ele traz, na verdade ele fala isso no primeiro parágrafo, ele tenta conciliar o tempo inteiro isso. Por isso foi o gabarito. Quando você fala a bossa nova inspirava-se no jazz, ele não está falando de tendência estética. Não é isso. Está falando de estilo. Estilo musical, né? Na verdade, seria isso. Alguém marcou outra? Não? A 12? Beleza? C. 13. Esses 2 segmentos constituem... Aí, caiu aquela parada que eu falei. Ó, constituem, respectivamente, no contexto dado, a expressão de uma causa e um efeito. Causa e efeito. Cara, tá lá no último parágrafo. Olha só. No último parágrafo diz assim, ó. Organizava-se assim... Tá vendo o último parágrafo? No meio ali? Organizava-se assim a cultura engajada de esquerda em torno do movimento de cultura popular do Recife e do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, num processo que culminaria, ou seja, acarretaria como consequência, causa e efeito, teria como efeito, tá? Vamos voltar lá. Organizava-se assim a cultura engajada de esquerda. Ele fala que isso é a causa. Que culminaria cinema novo e canção engajada. Olha lá. O último parágrafo, se você voltar no último parágrafo, está lá. Culminaria no cinema novo e na canção o quê? Engajada. É justamente a relação de causa e efeito. Está no texto isso. Só que a palavra que marca isso é o quê? Culminaria. Pode marcar no texto. É isso que define a questão. Gabarito da questão número 13, letra A. Foi? Foi ou não? Legal? Beleza. 14 fica para depois. Questão de pontuação. Fazer um intervalinho aí.